A paz de Cristo, meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta manhã, amém? Glórias a Deus. A palavra dessa manhã, meus irmãos, se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, amém? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, aqui nós vemos que o poder de Deus para salvação está na onde? No Evangelho, na Bíblia Sagrada. Amém? Todos aqueles que crê, quem crê, meus irmãos, quem crê e faz a vontade de Deus e anda nos mandamentos de Deus, será salvo, em primeiro lugar. Amém? Seja obediente a Deus. Glórias a Deus. Olha o que Deus está falando na palavra. Todos aqueles que crê serão salvos e andar certo nos caminhos do Senhor receberão o galardão da vida eterna. Mas tem bênção, meus irmãos, nesta terra. Bênçãos materiais, bênçãos na saúde, bênção no espiritual. Amém? Deus dá a bênção. E nós que somos justos na presença de Deus, que andamos seguindo a palavra do Senhor, nos caminhos de Deus, obedecendo seus direcionamentos, não podemos olhar por vista, mas sim por fé. Amém? O que é andar por fé? É acreditar, confiar na palavra do Senhor e crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Acreditar que aquilo que não existe na nossa vida vai vir para a nossa vida. Amém? Aquilo que nós não estamos vendo ainda vai acontecer. Isso é ter fé. Fé é acreditar naquilo que nós não temos, que nós não vemos. Amém? E que Deus está falando com isso, meus irmãos? Tira os olhos do seu cenário. Pare de olhar a tribulação da sua vida, os problemas. Coloque seus olhos em Deus. Coloque a sua confiança na palavra e em Deus Pai Todo-Poderoso. Amém? Nós, cristãos, meus irmãos, temos que andar em fé, com fé. Acreditar, confiar na palavra de Deus, que é poderosa, meus irmãos. A palavra de Deus é a nossa salvação. A palavra de Deus, ela é a nossa justiça. Porque o próprio Deus se levanta para nos ajudar, para nos apoiar, para nos defender. Basta você crer, basta você confiar em Deus. Amém? Meus irmãos, o justo tem que viver por fé, e não pela vista. Talvez hoje seu cenário esteja de guerra, de vento, de vendaval, meus irmãos, de tempestade. Mas você tem que acreditar em Deus, acreditar no Pai. Se Ele já lançou uma palavra sobre a sua vida, sua casa e sua família, mesmo que você esteja passando pelo fogo, pela cova dos leões, você tem que crer em Deus. Falar, essa situação vai mudar em nome de Jesus Cristo, porque Deus já prometeu para mim que Ele estaria comigo e ia mudar a situação. Que eu vou chegar do outro lado, aonde Ele quer que eu chegue. Então persevere nos caminhos do Senhor com fé, acreditando, crendo em Deus,
que as coisas vão melhorar na sua vida. Tira os olhos da guerra, tira os olhos dos governos, dos países que estão em crise, que estão pegando fogo, e coloque os seus olhos em Deus, a sua fé em Deus. Amém, meus irmãos? Ande por fé. De nada adianta você fazer vigília, nada adianta você fazer jejum, nada adianta você se matar de ficar fazendo oração se você não crê, se você não acredita em Deus. Que Deus pode mudar as pessoas, que Deus pode transformar, que Deus pode mudar a sua vida. De nada vai adiantar, meus irmãos. Nada vai adiantar se você não ter fé em Deus. Se você não acredita que o Pai é poderoso para mudar a situação da sua vida, a vida da sua família, então não ora. Não adianta orar. Amém? É igual muitos falaram para mim que Deus, ele não veio para curar ninguém, ele não veio para abençoar ninguém. Ele não veio. Jesus não veio na terra para curar ninguém, falou para mim. Mas aí eu te pergunto, se Jesus não veio para curar, se Jesus não veio para transformar os pecadores, né? Porque nós somos pecadores, erramos, pecamos todos os dias. Se Jesus não veio para curar, para transformar, para mover, né? Como fala, transformar de dentro para fora. Então por que nós oramos? Para quê? Só para pedir misericórdia? Só para pedir graça? Graça do quê? Se nós oramos é para ter um fundamento, não é? Porque nós, seres humanos, somos bons pedintes. Mas nós oramos para quê? Para que Deus venha transformar nossa família, para que Deus venha transformar a vida do filho, da filha, para que Deus venha nos curar, porque Ele tem o poder de cura, Ele é o médico dos médicos. Meus irmãos, Deus enviou o seu Filho para ser crucificado numa cruz, sim, para tirar o pecado que era para nós ser condenado. Amém, meus irmãos? E para rasgar o véu, para nós ter livre acesso com Deus. Mas ele veio e curou muitos, meus irmãos. Ele fez muitos milagres para provar que ele era filho de Deus. Mas deixou para nós o seu Espírito. E se você tiver fé, Deus cura. Se você tiver fé, Deus transforma a sua vida. Se você tiver fé e crer nele, ele faz o melhor para você. Se você tiver fé, você vai comer o melhor dessa terra. Se você tiver fé e orar com fé, Deus vai curar essa enfermidade da sua vida. Então não dê ouvidos a pessoas que são incrédulas, que mesmo lendo a palavra, mesmo sabendo da Bíblia de capítulo para capítulo, de capa a capa, fala lindas palavras, mas não tem fé, não acredita. Jesus só veio para salvação e ponto. Não. Jesus não veio só para salvação, meu irmão. Se Jesus tivesse vindo só para salvação, ele não ia para a casa do Pai e deixado o seu Espírito Santo para nós, para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar em caminho certo, para transformar nós de dentro para fora. Amém? Então, cuidado em muitos que estão pregando, que diz as verdadeiras escrituras. As verdadeiras escrituras, meus irmãos, são a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, sem tirar e sem pôr. Amém? É texto, contexto, com tudo, meus irmãos. Deus faz justiça? Faz justiça. Ele é amor? É amor.
Deus abençoa, abençoa. Deus faz milagre, porque está na palavra dele. Então não deixa muitas pessoas, meus irmãos, que se diz sábios na terra e não sabe de nada, porque não busca a sabedoria do Espírito Santo tirar a sua fé. Não permita. Creia em Deus, confia na palavra do Senhor e vive por fé. Ande acreditando e confiando na palavra do Senhor. Se Deus falou para você que vai transformar sua casa, sua vida e sua família, pois Ele é fiel para cumprir. Se Deus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a honra e glória do nome dEle, quando você for curado, não deixe de dar o seu testemunho. Quando Deus chegar na sua vida e transformar sua casa, sua vida, sua família, não deixe de contar testemunho de Deus para edificar mais vidas. Cuidado com muitos que aprendeu a manipular a cabeça dos outros. Cuidado, meus irmãos. Tem muitos que estudou para manipular cabeças dos fiéis de Deus. Cuidado, tem muitos que estão manipulando pessoas para tirar a fé, porque eles já não acreditam mais. Eles são como os fariseus, sepulcro caiado, cheio de ossos secos, que não crê que Deus pode transformar, não crê que Deus pode fazer. Então não permita que ninguém tire sua fé, a sua confiança em Deus. Não permita, meus irmãos. Porque de fé em fé é que vive o justo, é que está escrito na palavra do Senhor. Temos que viver de fé em fé. Amém? Está escrito na minha e na sua palavra. Amém? Aqui, ó. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. Então, vive por fé, acreditando que Deus vai fazer, que Deus vai mover na sua vida, na sua casa, na sua família. Amém? Não perca a sua fé por causa de fariseus que não acreditam. Amém? Porque você, querendo ou não, foi os fariseus, pela sua incredulidade, crucificou Jesus na cruz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E os fariseus andavam na palavra, tá? Eles andavam na palavra e crucificaram Jesus. Perseguiu Jesus, que era o Salvador das nossas almas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Ande por fé, não por vista. Tire os olhos dos seus problemas. Tenha mais fé em Deus. Creia mais que você vai vencer nessa terra ainda. Nessa terra que está se acabando em si. Porque o próprio homem está destruindo a terra. Deus não precisa fazer nada. O próprio homem está levando a própria destruição. Amém? Glórias a Deus.